Olá! Hoje eu queria trazer um assunto que eu tenho pensado bastante, inclusive eu fiz uma live recentemente e resolvi resumir aqui num vídeo falando um pouquinho sobre o brincar independente, né? O brincar autônomo da criança. Tem circulado muito aí nas redes sociais materiais, cartilhas, sugestões de atividades que são muito bem-vindas, tem coisas muito legais circulando. Mas eu queria chamar a atenção para um ponto, porque eu acho que pode dar um mau entendimento de que é papel do adulto estar o tempo todo entretendo as crianças, né? Eu acho que é muito fácil a gente cair nesse discurso, né? E será que é assim, né? Será que é mesmo função e papel desse adulto ficar o tempo todo entretendo essa criança, né? E pensando ainda que a gente pode usar até esse momento, né, de maior aproximação, de isolamento social, para a gente talvez começar a olhar para esse brincar independente, esse brincar autônomo da criança de um outro jeito. E quem sabe ali a gente começar a reservar esse espaço para esse tipo de brincadeira, né? Então, primeiro eu queria fazer um convite, eu acho que pra gente olhar para esse brincar independente da criança pequena, né, e isso eu tô falando desde o bebê pequenininho até a criança de 5, 6 anos, é a gente confiar na criança, confiar na iniciativa da criança, né? E aí, pra gente confiar nessa criança, a gente tem que exercitar um pouquinho esse nosso olhar, né? Então, algumas coisinhas que eu acho que ajudam esse adulto, né, a exercitar esse olhar, já que a gente tá mais próximo agora, aproveitar esse tempo, da gente garantir, né? Então a gente dá o tempo para essa criança, né? O nosso tempo não é o tempo da criança, a gente vive numa rotina muito mais acelerada, apesar de ter nos mudado de rotina, o adulto ainda imprime um certo ritmo, né? Mas a gente dá um passo para trás, é um exercício, não é fácil, mas a gente tentar respeitar o tempo daquela criança, né? Porque se a gente quer dar espaço para a iniciativa dela, a gente tem que dar um tempo, né? Vocês sabem que isso é uma pesquisa que já foi feita, que quanto menor a idade da criança, menos tempo o adulto dá de resposta, que ela responda, né? Tentar desacelerar um pouco. É um exercício, né? Então esse é um convite que eu também faço aqui para vocês, né? Então, como que a gente pode, então, né, favorecer essa brincadeira independente, autônoma da criança, né? Não é uma coisa que acontece do dia para noite. Se a gente for pensar, muitas vezes a criança passa o dia todo dela, né, numa rotina normal, vamos dizer assim, com alguém falando para ela o que ela tem que fazer. Seja na escola, seja numa atividade de esporte, em casa. Então tem sempre alguém falando o que ela tem que fazer naquele tempo. E de repente, né, ela não vai mais pra escola, os pais estão ali em casa. E agora, né? Então é uma criança que tá habituada a ter sempre um adulto ali guiando e dirigindo. Não é fácil, não é uma coisa que vai acontecer. Então é um processo, né? Então já que a gente tem tempo agora, que tal a gente aproveitar isso e começar esse processo junto com a criança, né? Então, algumas coisas aqui que eu posso dar de dicas, né, que a gente pode favorecer isso, né? Um papel do adulto. Então, um deles é a rotina, né? Então, o adulto sempre tá ali na organização dessa rotina, ele de alguma maneira dá esse contorno e esse ritmo do dia da criança, né? Isso organiza a vida dela, organiza ela internamente e ela vai conseguir desfrutar desses momentos, né? Um outro ponto importante, organizar esse espaço, né? Então eu vou ter um outro vídeo que eu vou falar só sobre a organização dos espaços, né? Para crianças menores e crianças maiores. Então o adulto, é papel dele também organizar esse espaço, né? Se a caixa de brinquedos está lá em cima do armário, né? O adulto precisa pegar essa caixa de brinquedos, colocar acessível para a criança, né? Se ele quer que ela tenha iniciativa e comece a brincar, né? Então essa organização. De novo, né, a gente dá respeitar o tempo da criança, né, então a gente vai garantir na rotina dela que ela tem esse tempo para essa brincadeira independente e respeitar a iniciativa dela, né, então muitas vezes o adulto, a gente acaba tentando muito dirigir essa brincadeira, né, o adulto, ele tem essa percepção muitas vezes que ele precisa direcionar a criança para essa brincadeira ser uma brincadeira
e na verdade é confiar nessa criança, né? E um outro ponto bem importante que eu acho que atualmente é muito válido, né? É a gente, mas a criança, ela quer que eu brinque com ela o tempo todo, ela não fica brincando sozinha. Então, o que a gente precisa, que eu brinco, né, que é encher um tanquinho da criança, encher um tanquinho de afeto. A gente garantir que ela vai ter momentos de presença que são momentos de presença real, então esse adulto de fato tá presente, né, ele não tá pensando no que ele vai fazer, não tá respondendo e-mail, não tá olhando o celular. Garantir que esses momentos de real presença estejam acontecendo na rotina, porque isso é fundamental e essencial para que a criança consiga se reabastecer dessa presença do adulto, desse olhar do adulto, para poder brincar independente, né? Eu sugiro a gente aproveitar os momentos que já acontecem com essa criança, né? Momentos de alimentação, de colocar para dormir, momentos de cuidados corporais com os bebês menores, né? Do banho, da troca de fralda, para as crianças maiores, né? Esse momento da refeição, os momentos de interação, o momento que você reservou e você vai poder fazer uma brincadeira com a criança, ler um livro com a criança, cantar uma música, dançar, não importa, mas que essa alternância, né, existam momentos de fato que preencham e que sustentem a ausência do adulto depois nessa brincadeira independente, né? Então, essa é a minha sugestão. Não é fácil, é um processo, mas eu acho que é um momento oportuno para a gente começar a exercitar isso.